Fala galera do meu Brasil, varonil do mundão inteiro, beleza? Aqui sou eu mais uma vez, Gáudio, começando mais um No Mundão Podcast e hoje diretamente de Kuala Lumpur, capital da Malásia, não é isso? Isso mesmo. Ó, quero começar pedindo a você para se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar aí para a família, para os amigos, para as amigas, para todo mundo que vocês gostem, sabe? Que vai vir mais uma história de vida foda, desculpa a palavra, né? De mais um brasileiro que está abraçando a vida pelo mundo afora. Hoje eu estou tendo a alegria de receber aqui no programa. Pô, aqui ó, em Kuala Lumpur são 00:20. O cara veio para fazer. Obrigado, viu? Rafael Duquia, muito obrigado pela presença aqui, cara. É uma honra te conhecer pessoalmente. É um prazer mesmo. E vamos lá conhecer um pouco da sua história, né? Compartilhar a sua história de vida aí. Saber quais lugares desse mundão que você já rodou tudo aí e um pouco mais, né? Como é que você tá, velho? Tudo bem com você? Fala, Gáudio, tudo bem? Pô, é um prazer, fico agradecido pelo convite aí de participar do No Mundão Podcast. E vamos aí bater um papo sobre viver fora do Brasil, sobre futsal, sobre preparação física e sobre tudo que o pessoal quiser aí. Sobre a vida, né? Sobre a vida em Vamos geral. que vamos, vamos que vamos. Cara, ó, eu gosto sempre de começar o programa falando isso, né? Claro que todo dia é um convidado novo, então assim, eu tenho que falar, né? Aqui, como a gente já conversou um pouquinho antes, então não é meio que uma entrevista, é um bate-papo, né? Sobre a sua história de vida. Em alguns pontos, com certeza, ela vai conectar com a minha, com quem tá vendo de casa, então a gente vai rolando o papo solto, sabe? E não tem muito pé nem cabeça não, sabe? A gente pode começar lá no início, vai para frente, vai para trás, mas nessa fase do programa onde eu tô indo, né, nos lugares que as pessoas estão e tudo, eu já começo assim, eu gosto de já começar contextualizando, sabe, cara? Hoje nós estamos aqui contextualizando a sua vida no momento, sabe? Onde você tá, o que você tem feito e tudo mais. Então, assim, eu queria começar já te perguntando isso de cara. Hoje nós estamos aqui em Kuala Lumpur, na Malásia, né? Capital da Malásia. Mas eu queria primeiro te perguntar, onde você mora hoje aqui na Malásia e o que você faz aqui, cara? E aí, o que você tá fazendo aqui em Kuala Lumpur? Bom, vamos lá então. O que eu estou fazendo na Malásia? Então, eu vim para cá nesse ano de 2023. Eu sou preparador físico do clube Johor Darul Ta'zim, que é da cidade de Johor Bahru, é onde eu resido, né? Então, após toda a temporada aí de 8, 9 meses com o clube, eu encerrei a temporada e recebi a convocação para a seleção da Malásia, que é sediada, a Federação de Futebol da Malásia é sediada aqui em Kuala Lumpur. Então eu saí de Johor Bahru, vim para cá, para Kuala Lumpur, para a gente dar início aos treinos da seleção de futsal da Malásia. Então a gente está aqui concentrado, fazendo a preparação, porque a gente tem um torneio no Uzbequistão agora, as eliminatórias da Copa da Ásia, e antes da gente ir para esse torneio, a gente vai fazer um camping, né, uma semana de preparação de alguns amistosos na Tailândia. Amanhã estamos viajando já. Daqui a pouco, logo né? Após o podcast, estamos indo. Gente, não é mole não, pra você ver, né? A gente se falou ontem, né? Eu acabei saindo de lá de Penang hoje, na correria, cheguei aqui 9 horas da noite, cara. E até arrumar isso tudo aqui e tudo mais. E, pô, você topou a vir, brigadão mesmo, cara. Você então hoje é preparador físico, eu não vou saber falar esse nome aí do time, cara. Você é preparador físico dessa cidade, do time dessa cidade, Isso, que também Johor. Johor. Leva o mesmo nome, o time leva o mesmo nome da cidade, Isso, então. exatamente. E também da seleção, não é isso? E também da seleção da Malásia. Pô, que maravilha. Você falou aí, mas desculpa, eu perdi agora. Tem quanto tempo então que você tá aqui? 9 meses? Estamos agora no mês... Agora é outubro quase, né? Estamos no mês 9 meses eu tô aqui. Tô desde janeiro. Desde o início de janeiro eu tô aqui. Que massa, cara. E já foi convocado para trabalhar na seleção da Malásia, né, velho? Então eu vou começar também já te dando os parabéns. Muito obrigado, mas é mérito não só meu, né? Mas é um trabalho que depende também da dedicação dos atletas e da colaboração dos meus colegas da comissão técnica. E foi o primeiro ano, inclusive, da equipe do Johor no futsal. Era uma equipe muito forte no futebol já, mas eles ainda não tinham a modalidade do futsal. Então, para o primeiro ano foi um ótimo resultado, assim, ótima performance. E isso fez com que fosse possível a minha convocação para a seleção. Que massa, cara, que massa. Eu ia te perguntar até isso, eu já ia te perguntar, se é um time de tradição aqui, como é que é, um time novo?
Pô, primeiro ano do Primeiro clube. ano, né? E aí, quando a gente fala em resultado, como é que foi isso, cara? Assim, dentro do campeonato e tudo, como que Sim. foi? É claro que, né, imagino que o trabalho está sendo coroado de uma forma muito especial, né? Mas como que Sim. foi isso em termos de resultado e também de resultado que eu digo em termos de colocação dentro do trabalho Uhum. e de resultado como um todo, sabe? Dentro do projeto, assim, do time, cara. Sim. Contextualizando um pouco o clube, né? É, o clube, o nome do time é Johor, mas ele também é conhecido como JDT, tá? Que é Johor Darul Ta'zim, eles chamam de JDT, as iniciais. É um clube muito forte no futebol, eles têm uma hegemonia de ganhar a maioria dos campeonatos aqui faz um bom tempo já, um time com ótimo investimento, com uma boa estrutura, bastante torcedores. E o dono do clube, ele é o príncipe da cidade de Johor, da província de Johor, do estado de Johor. Então, ele apoia muito todos os esportes e ele sempre quer ganhar, né? Então, se ele entra no esporte é para alto investimento, para trazer bons jogadores, para trazer uma comissão técnica profissional. Então, eu recebi o convite para vir para cá em dezembro. Foi, foi uma decisão do clube de começar com futsal, foi bem em cima da hora. E aí eu vim para cá, a gente começou a desenvolver o trabalho, jogadores novos, clube novo, comissão técnica nova, não se conhecia. E apesar disso, a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho, assim, junto com o treinador Juanito, que é espanhol. Ele teve passagem no Betis e eu tive no Córdoba lá da Espanha, então a gente meio que já se conhecia de nome, assim, mas nunca tinha trabalhado junto. Sim. E deu liga no trabalho, deu bom, assim. Em relação aos resultados, a gente disputou duas competições esse ano, a Liga e a Copa da Malásia, e a gente acabou ficando em segundo lugar nas duas competições. A gente não chegou a ganhar títulos, mas a performance, o resultado dentro de quadra foi muito bom, assim. Apesar de não ter ganho os títulos, para o primeiro ano assim de projeto Pô, foi satisfatório. Pô, primeiro ano de projeto já chega no segundo lugar nas duas É, ligas que disputou, né, cara? Assim, pô, fantástico, velho. foi muito bom, Fantástico. muito bom. E esse convite, assim, ele surgiu de onde, cara? Assim, quem acabou te trazendo para aqui e fazendo essa ponte para que você viesse para cá? Então, geralmente, né, as negociações dentro do mundo da bola se dão por meio de contatos, de indicações. E o treinador que eu estava trabalhando lá na Espanha tinha recebido a oferta de vir para cá, e Brasileiro ou espanhol? espanhol, espanhol, treinador do Córdoba. E ele não pôde vir para cá e ele indicou esse outro treinador do Betis, o Juanito, que está aqui hoje, e falou: ó, leva o meu preparador físico, que ele é muito bom, e Mas, quero que tu leve ele contigo e tal. E a gente não se conhecia muito bem, né? Ele confiou na indicação do colega e, pô, acabou dando super certo o trabalho, a gente se dá super bem, então agora eu tô longe, assim, mas a gente tá sempre se falando e tal. Então tá sendo um processo muito bacana de aprendizado, assim, sabe? De compartilhar conhecimento. Ele que já é um profissional mais experiente, ele tem 56 anos, tem uma longa trajetória no futsal, é um é excelente massa quando treinador. rola essa conexão É, assim, né, cara? E lá no seu time, no Johor, eu vou aprender a falar, isso, até o isso. final eu vou aprender a falar direitinho. Os outros dois eu não sei não, hein? É, lá tem outros brasileiros também, né? Eu até estive falando com o Caio, não é isso? Isso. Mas são mais brasileiros? São outros estrangeiros também? Tem você, o Caio, mais brasileiros? Ou como que é hoje, em termos de nacionalidades lá dentro do time, assim? De brasileiro tem eu e o Caio apenas, né? E aí, dentro de estrangeiros, além do Caio e eu, tem o treinador que é espanhol e a gente tem um jogador tailandês, tá? A- o regulamento do futsal aqui da Malásia, ele permite dois estrangeiros, sendo um estrangeiro internacional, que pode ser de qualquer país do mundo, e o outro estrangeiro tem que ser asiático. Então, por isso que a gente tem um brasileiro e um tailandês Só aí. dois? Só dois. A ideia é que com o passar do tempo isso vá, né, pouco a pouco melhorando. Isso é uma iniciativa, acredito que para estimular o crescimento local, Sim, sabe? Para não acabar virando um futsal de estrangeiros sim, apenas, sabe? sim. Pra... É Isso onde? é bom para a seleção da Malásia, né? Mas ainda tem um longo caminho pela frente para desenvolver mais o futsal, Claro. a iniciação na base,
os atletas começam a jogar futsal muito tarde aqui, então tem uma carência de fundamentos que acredito que é o nosso papel também dos estrangeiros, tentar trazer essa metodologia de começar a desenvolver o jovem atleta desde cedo, para que no futuro a gente tenha atletas mais maduros, digamos assim, tecnicamente, sabe? Entendi. Os outros, são quantos times na liga hoje daqui? E nos outros times, como que está distribuída essa questão dos estrangeiros no time também, Rafael? Sim, hoje a gente tem 14 times aqui na Liga da Malásia. Se eu não me engano, 5 times apenas têm estrangeiros, tá? E dentro da liga nós temos, acredito que 4 atletas brasileiros, Oh, né? nossa. Temos, existem atletas iranianos aqui também que têm uma ótima qualidade Que é um técnica. país também super forte É um hoje no país futsal, super né? forte no futsal. Até pouco tempo teve um torneio disputado no Brasil e a final foi Brasil e Irã, né? O Brasil acabou ganhando, mas o Irã tá sempre nas cabeças, digamos assim, tá sempre Massa, né, chegando cara? nos campeonatos, né? Cara, eu não sei se é bom que você confirma, assim, eu ouvi Uhum. dizer, já faz tempo isso, que o futsal é uma disciplina na escola no Irã. Isso é verdade e tal? Como, O... como se fosse uma matemática, um português, assim. Cara, eu não tenho essa informação, assim, mas Eu nem eu, lembro de onde eu acre... tirei isso, mas eu eu ouvi isso. acredito que, assim como no Brasil, eu acho que as crianças se desenvolvem dentro da escola na prática ali, né? Jogando futsal, jogando futebol de rua, né? Tem uma certa semelhança com o futsal, né? De espaço Claro. reduzido, o terreno mais firme. Aquela Eu acho bola aqui. então, né, o espaço reduzido ali, isso desenvolve o atleta em algumas características de tomada de decisão rápida, dribles curtos, e isso vai desenvolvendo o atleta desde cedo, né? Isso é bem Sim. importante. E virou uma potência mesmo, né? Assim, não, não era, né? O Irã, eu tô dizendo, né? Sim. Interessante, cara. Velho, vamos lá então. Agora sim. Eu acho legal, porque assim, quem tá assistindo, cara, assim, galera, ó, a gente, o No Mundão Podcast, como eu venho falando, é bom falar a cada episódio, assim, é, é a vida do brasileiro pelo mundo afora, né? Assim, a gente não tá aqui para falar só de futsal, a gente não tá aqui para falar só de preparação física, a gente não tá aqui para falar só de como é viver fora, a gente tá aqui para falar da vida do Rafael, né? E a vida dele é o futsal, a vida dele é a preparação física e a vida dele é viver fora, né? Então, assim, a gente vai desdobrando todos esses assuntos aí ao longo da conversa. Agora, vamos voltar no início de tudo, cara. Uhum. De onde você é no Brasil e como que foi crescer, assim, lá, cara? Então, eu sou nascido, minha cidade natal é Pelotas, tá? Mas fui criado em Jaguarão, então me considero um pouco de cada região. É um estado, o Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho, é um estado que tem um futsal muito forte. Historicamente, sempre teve Muito boas tradicional, equipes, né? sempre foi formador de atletas. Pelotas também é uma cidade que forma muito atleta e também profissionais, membros de comissão técnica. E, cara, meu primeiro contato assim com o futsal foi na escola, como a gente estava conversando, né? Não fui atleta profissional, mas sempre pratiquei ali durante o ensino fundamental, o ensino médio. E durante a faculdade já comecei a ter um contato com o futsal universitário, que foi quando eu comecei a me interessar pela preparação física, né? Estava estudando já ali temas de metodologia de treinamento desportivo, e aí como eu queria fazer algum estágio dentro da área e tinha a equipe de futsal da UFPEL, que foi a universidade que eu fiz a minha graduação, aí eu me inseri ali no meio já para começar a aprender. Meu primeiro cargo, digamos assim, no futsal foi de auxiliar, de assistente de preparação física, né? E aí eu comecei a ter gosto, a gostar da coisa, e aí foi que tudo E aí começou. foi embora, E né? aí foi Aí eu embora. vou voltar lá atrás de novo, cara. Uhum. E aí é claro que no Brasil a gente já nasce praticamente ganhando uma bola, uma camisinha do time de futebol e tudo Exato. mais, né? Como que o esporte entrou na sua vida? Cara, eu sempre fui um jovem, uma criança, assim, que sempre gostei de praticar esporte. Acho que desde que eu me conheço por gente, meu pai sempre me incentivou a jogar futebol. Eu sou colorado aí para quem está assistindo que já fique claro. Então sempre tive essa paixão de assistir os jogos do meu time também. E como todo brasileiro ali, como todo jovem, tem sonho de ser jogador de futebol, né? Mas aí os caminhos foram se separando ao longo da trajetória. Eu decidi tomar o caminho dos estudos, que eu vi que
tinha uma possibilidade melhor de sucesso do que jogando, né? É. Tomou a decisão certa, né? Tomei a decisão certa, os meus atletas estão aí para provar isso. Aí, que maravilha, velho. Cara, e aí eu quero te perguntar assim, é natural que... Eu joguei futsal, né? Eu tava te falando antes ali. Joguei lá no Minas, cara. Joguei um bom tempo lá. Grande assim. clube. Pô, uma experiência maravilhosa, mas eu tive que parar por causa de uma lesão no ombro. Eu não sei se eu teria tido uma carreira longa, não. Eu joguei com o Bianchini um tempo. O Igor, que foi quem fez essa ponte pra gente estar aqui conversando hoje, a gente foi campeão brasileiro junto, cara, pela seleção mineira de Grande sub-20 na época. Os goleiros eram o Bianchini, o Igor e eu, assim, nós três lá. Sim. Ficamos amigos, assim, os dois jogavam no Galo na época, sabe? Só que sempre a galera tende a ir pro futebol de campo, né, cara? Assim, o menino, ele cresce sonhando muito com o futebol de campo. E joga futsal e tudo, e às vezes vai, quando vê, tá dentro do futsal e tudo. Cada vez mais, eu não sei se eu tô errado ou não, mas a galera também tem direcionado a carreira já pro futsal. Sim. Ao invés de, não, futebol, eu quero ser jogador de futsal, né? Eu acho que isso tem mudado bastante também. Não sei, você pode confirmar isso para mim e tudo mais. Você chegou a pensar no futebol de campo ao invés do futsal e o porquê do futsal em si, então? Sim. Não, eu acredito que talvez pelo meu ponto de vista, por ser um membro de comissão técnica, né, eu vejo que o futsal está se profissionalizando muito. A gente está tendo um incentivo ao estudo, à pesquisa acerca do futebol, do futsal, que a gente já tinha no futebol antes. Essa profissionalização. O esporte está crescendo muito. Claro, né? o desenvolvimento de atletas jovens com um trabalho bem conceituado, com metodologias bem estabelecidas. E acho que isso vai aumentando o nível, a qualidade do jogo, né? Que hoje é um jogo muito tático, muito físico, né? Antigamente a gente já tinha um esporte mais técnico, que os jogadores se destacavam muito mais, né? E hoje a gente tem muita competição ali, mas eu vejo sim que o tá muito rápido, né? Tá muito rápido, muito intenso, e conforme o esporte vai evoluindo, as pessoas que estão inseridas no meio também precisam evoluir. Os treinadores, os atletas. Claro. Então, antigamente, fazendo um link com o futebol, né? Hoje em dia, tu não vê aquele jogador estilo Romário, que, baladeiro, que não dormia, que faltava o treino quando queria, e chegava lá no jogo e rebentava. Hoje em dia, o atleta precisa ter muito mais... Precisa ser atleta. Precisa ser atleta, exatamente, não jogador, sabe? Ele precisa ter a rotina dele, ele precisa ter o descanso, porque senão o cara não aguenta o ritmo, o cara tem lesão. Justamente por isso que a gente estava falando desse aumento do nível, da intensidade, né, do esporte. E eu acho que o futsal também está indo para essa linha, né? Está profissionalizando cada vez mais, e tenho certeza aí que, espero que com o passar dos anos o futsal vai cada vez mais evoluindo, né, como esporte. E é interessante, né, velho, que a gente vê, assim, quem acompanha o esporte, pelo menos um pouquinho, vê que cada vez mais tem muito brasileiro indo para o exterior e para diferentes lugares, porque antigamente ficava ali, às vezes, Espanha, Itália, né? Hoje tem muita gente espalhada dentro da Europa e em outros países aqui na Ásia, né? Igual a gente falou, lá na Tailândia, eu sei que tem muitos jogadores brasileiros lá. Bastante. Tanto de futsal quanto de futebol de campo. E lá na Tailândia, cara, eu moro lá há quase 5 anos já, eu sei que o povo é alucinado com futebol e futsal, sabe? Sim. E aqui na Malásia, a galera gosta assim também? Como é que é isso aqui? Gostam bastante. Eu acho que é uma característica do Sudeste Asiático aqui, porque a Indonésia, que é um país vizinho, também tem torcedores apaixonados pelo que eu acompanho. E isso é bom, cara, é bom pra modalidade, né? Faz com que tu poder trazer pessoas para dentro do ginásio. Isso é muito bom, tu tá ali vendo, a criança tá vendo ali os atletas participando, ela tem vontade de começar a jogar. Exato. E a criançada tem contato com os atletas aqui? Tem. Ou ainda é distante? Não, assim, né? Tem bastante. O pessoal, assim, é humilde, sabe? Eu acho que falta muito, e eu acho que isso também é um papel dos membros de comissão técnica estrangeiros, tentar trazer um pouco desse, como eu posso te dizer, criar proximidade entre clube, escolas, clube, comunidade. Massa. Sabe? Pra envolver a galera toda, né? Fazer algumas campanhas. Acho que isso falta um pouco aqui, sabe? Desenvolver categorias de base, que aqui não tem muito. É algo muito livre ainda, sabe? Entendi. É uma coisa muito de futsal entre amigos, mas não tem aquela escolinha de
formação de atletas, sabe? Entendi. Acho que isso é um processo lento que pouco a pouco, conforme vai melhorando o nível local aqui dos próprios treinadores, né? Eu acho que isso vai melhorando com o tempo, com E os certeza. ginásios ficam cheios de torcedores, a galera participa, quer ver e tal. Ficam sim, ficam sim. Por exemplo, eu estava te falando, né, o nosso clube, é o primeiro ano do futsal, né, mas a gente já teve uma participação bem bacana, assim, da torcida, bem bacana mesmo, assim. Mas eu imagino que já pegou um pouco da torcida do futebol de campo também, Exato, né, pra exato, ir exato. tudo, né? Mas em geral a torcida já participa também, Já, já já no... participa. E tem as rivalidades do futebol que o pessoal traz pro Cada futsal também. acaba Então, os trazendo, né? clubes que tem time no futebol e no futsal acaba trazendo a galera pra dentro. Quantos times tem lá em Johor? Em Johor só tem o Johor. E tem Então, algum perto, assim? tem o Pahan, que é um adversário que foi com que a gente disputou as duas finais da Liga e da Copa, né? É mais ou menos perto. Tem o Selangor Mek, que também é um time muito forte, que também tem time de futebol que é de Selangor, que é pertinho aqui de Kuala Lumpur. Então, esses três times, assim, estão sempre, né, beliscando e Não todo chega a ser jogo... um Grenal, não, mas né? Não, aí é difícil, aí é muito difícil. A cara do cara até muda, olha, isso é massa, né, velho? É engraçado lá no sul, é um negócio de louco, né, É velho? doideira. O Grenal é doideira, é coisa que envolve família, envolve religião, envolve cor de tudo, assim. Papai Noel gremista é azul no sul, pô. Papai Noel não pode ser vermelho pro Grêmio. É mesmo, cara. Não é. A gente tem o patrocinador master das duas equipes, que é o Banrisul, né? E o Banrisul, ele tem o cartão do banco azul pros gremistas e o vermelho pros Nossa, velho, o colorados. negócio é forte mesmo, né, É cara? forte. Já pensou se tivesse equipe de futsal dos dois, hein? E não Pô, tem, né, não cara? tem, não tem. Mas o Inter sempre foi uma equipe tradicional no futsal também, né? O Inter tinha uma equipe de futsal antigamente, né? Tinha uma equipe muito Muito competitiva, competitivo, mais né, ou cara? menos nos anos 90 ali, mas aí depois acredito que por uma intenção de injetar o dinheiro todo no futebol, né? Sim. Acabaram extinguindo ali o futsal. Eu fui jogar em Chapecó, cara, uma vez um torneio, né, sub-20 na época e jogamos Minas, GM, Chapecó e Inter, cara. Olha, E, né, GM era uma equipe fortíssima fortíssimo. Na também. época GM, se eu não me engano, era Thiago, é, quem mais, cara? Porra, a galera que veio toda a ser seleção brasileira depois com o tempo, o Wilde, se eu não me engano, uma Uhum. porrada de gente. Inclusive, essa Legal. galera tava no time de São Paulo quando nós ganhamos em 2000 o Campeonato Brasileiro Sub-20 lá em Recife. Tava essa, porra, a seleção, o Essa geração Cisso, o toda. Wilde, todo mundo, Nossa, cara, todo mundo dessa geração lá de São Paulo, era muito forte o time, né? sim. Tomamos um balaio lá da GM, ganhamos do Inter e ganhamos do Chapecó, se não me engano, mas da GM tomei uns golzinhos, né? Não é fácil. Velho, você viu que eu te falei que o papo não tem muito pé nem cabeça, né? Eu acabei perguntando da sua vida e nós já A voltamos para gente aqui vai para puxando. voltando lá, né? Na sua introdução como preparador físico, Uhum. quando que essa brincadeirinha ficou séria e virou profissão, cara, assim, e você falou que começou como assistente de preparação física e tal, Isso. e quando foi que você viu e falou assim, não, é isso mesmo que eu quero, e eu quero viver disso, e vou abraçar isso pro resto da minha vida, assim, entre aspas, pro resto da minha Sim, vida. não, tem um ponto bem chave assim na minha carreira que eu tive que decidir, porque eu trabalhei por 3 anos como preparador físico de forma não remunerada, né? E chega uma hora que trabalhar de forma não remunerada É foda. tem que pagar a conta, né? E eu tava trabalhando como personal trainer em academia e eu pensei, pô, tava bem sobrecarregado, carga horária muito grande, assim, trabalhava das 6 da manhã até meia-noite, era doideira, assim. Aí eu pensei, cara, tenho que escolher entre um ou outro. E eu não estava sendo remunerado no futsal. Isso foi dezembro de 2020, quando me veio esse flash, mais ou menos dezembro de 2020, ano de pandemia. Tava bem complicado pro futsal, pro esporte em geral, né? Ainda mais o futsal que, diferente do futebol, não tem não tem tanto apoio financeiro, né? Sim, Então, pô, pandemia, empresas fechando, patrocínio vai sumindo. Geralmente os clubes têm parcerias com academias para fazer os treinos físicos e as academias estavam tendo restrições. Então imagina, tu treinar uma equipe de 15 atletas, 20 atletas dentro de uma academia que pode ter 5, 8 alunos por horário é quase inviável. Então sim. foi um ano bem difícil para o futsal e coincidentemente, destino ou não,
foi quando a minha carreira no futsal teve uma virada de chave. Porque em janeiro de 2021 eu recebi uma ligação para ir para a equipe do Stein Cascavel, no Paraná, que é uma equipe de futsal feminino. Era um projeto que estava iniciando, né, recém, mas elas tinham ganho a Liga Feminina, a Liga Nacional Feminina na temporada passada. Me falaram muito bem do treinador que iria assumir naquela temporada, né? E ele falou, Rafa, gostaria de contar contigo aqui e tal. E eu falei, show de bola. Vamos embora, Tô dentro. vou sair de Pelotas, vou largar a parte de personal trainer que eu estava fazendo, que eu sempre gostei muito, assim, mas eu falei, não, futsal que eu quero. Você E já aí, queria ir para um ambiente de competição dentro do futsal e tudo? já estava produzindo alguns conteúdos também, eu já tinha lançado um curso junto com o Mauro Sandri, que é preparador físico da seleção brasileira, então eu já estava começando a me inserir dentro do cenário dos preparadores físicos, assim, lógico que devagar, né, bem devagar, aprendendo muita coisa. 2020 eu tinha 24 anos. Ou 23 anos. Eu tinha 23 anos. Então, jovem ali, começando, aprendendo muita coisa. E daí no ano de 2021 eu vou para o Stein Cascavel. A gente faz uma excelente pré-temporada lá. Profissionalismo, rotina de treinos, evolução dos atletas. Comissão técnica trabalhava muito bem junto também. E eu cheguei a ter 8 jogos pelo Stein Cascavel. A gente ganhou os 8 jogos, estava fazendo uma temporada muito boa. E aí eu recebo uma ligação do treinador do Al Nassr de Dubai. Massa. E isso mexeu muito comigo, porque eu estava com a sensação de que o projeto era muito bom ali no Stein. E quando tu tá começando um projeto que tu vê potencial, é difícil tu largar, tu mudar a rota. Pensar em outra possibilidade, né? Mas falou mais alto a questão, aprender um novo idioma, morar numa cidade legal que nem Dubai, trabalhar num clube grande, né, com ótima remuneração, com um bom treinador. É um clube que disputa todos os títulos. Então, acabei decidindo ir, né, saindo do futsal feminino, que tinha sido o meu primeiro clube profissional, e acabei indo para o Al Nassr de Dubai ainda no ano de 2020. E aí, sim, aí já não tem volta, já né? não tem mais volta. Aí já não tem mais volta. Aí foi um ano incrível, assim, cara. Um ano incrível. Aí fizemos toda uma temporada ali no ano de... em 2021, nos meses de julho até março. 3 títulos, 2 vice-campeonatos, uma ótima temporada. Me chamam para a seleção dos Emirados no final da temporada. Parece um déjà vu, né? Que massa, basicamente o que aconteceu aqui, assim. E aí eu vou para a seleção dos Emirados, vou para as eliminatórias da Copa da Ásia com a seleção, e aí encerro meu período ali com a seleção, né? E vou para a Espanha também, mesma coisa que a gente estava conversando. Indicação, treinadores conversando, o preparador físico que estava lá ia para o futebol, e aí ele acabou me ligando e falou assim, Rafa, eu tô saindo aqui, gostaria que tu ocupasse meu lugar. E eu falei, bora. Brasileiro ou espanhol? Espanhol, preparador físico espanhol. Tá. E aí eu falei, Espanha, cara, uma liga fortíssima, fortíssima, né, clubes como Barcelona, Inter, Movistar, sempre foi um grande desejo poder ir para lá e morar na Europa também, né? Um país incrível como a Espanha, claro, já tinha, eu que sou da fronteira, já tinha um contato com o espanhol também, então não ia ser um grande problema. Você já falava então, né? Já falava espanhol, mas travado, não tinha aquela, né? Não tinha a seta, não, não tinha o acento andaluz. Puta, mas isso aí eu peguei depois. Aquilo ali, vou te falar, é um perigo esse acento. E aí acabei indo pra Espanha, cara. Foi a realização, assim, de um sonho de ir pra Espanha. E aí saí da Espanha e hoje estamos aqui na Malásia. Fazemos um link com o início da nossa conversa lá. Então, acabei vindo pro Johor aqui. E agora, final de temporada do clube, estamos com a seleção agora. Não, maravilha, nós vamos acalmar essa pressa toda aí agora. Foi bom que a gente deu um panorama geral, e aí a gente vai. Você falou quando vem a oportunidade de Dubai,
você pensou assim em várias coisas, né? Veio a questão de mudar de país, aprender um novo idioma. Eu imagino que esse novo idioma seja o inglês, né? E não O inglês, não o árabe, não o árabe. não o árabe, né, cara? Você chegou lá, você já falava alguma coisa de inglês e tudo? Como é que era isso, cara? E já deixa eu emendar uma pergunta na outra. A equipe tinha brasileiro? Quem te convidou para ir para lá era brasileiro também? Como que foi isso tudo? Então, eu não tinha curso de inglês, tinha um inglês básico da escola, sempre estudei em escola pública, então era realmente um inglês bem básico. E quando eu recebi a ligação do treinador do Al Nassr, que ele é carioca, é brasileiro, o Rafa Fogageiro, mandar um abraço aí pro Rafa se ele estiver assistindo, é, ele me ligou e falou assim, ó, Rafa, quero contar contigo aqui e tal, vem pra cá. E aí tem até uma história curiosa, isso é legal de contar. Ele tinha um assistente que é bem meu amigo, o André Caro. Hoje em dia ele tá morando na Austrália. Ele falou, o André me mandou uma mensagem e falou assim, Rafa, me envia o seu currículo em inglês. Falei, tá, vou preparar, né? Não tinha o currículo em inglês ainda, tava trabalhando no Brasil. Aí botei lá, inglês, iniciante, mandei pro André. Ele me mandou de volta e disse Você assim, tá maluco? Rafa, não quero saber se tu fala inglês, bota que teu inglês é foda, avançado. E eu falei, sério mesmo? Ele disse, bota aí, confia. E eu comecei a estudar pela internet, cara. Eu tinha uns 2 meses, eu acho, eu receber a proposta e eu ir de vez, então eu tinha 2 meses para estudar ali. E esse período eu continuava trabalhando no Está em Cascavel. Então, antes dos treinos da manhã, às 6 da manhã, eu estava lá estudando. No Duolingo, no celular e assistindo o vídeo no YouTube. Eu tinha o meu caderno de estudos, eu ia fazendo o vocabulário das palavras que eu mais utilizava ali, pegava as palavras em português que eu utilizava, usava o Google Tradutor ou perguntava para algum colega que falava inglês, e aí fui pegando, cara. E hoje em dia Já dá já pra. dá para dar uma enganada no inglês. Cara, teve um cara que foi meu aluno, o Ari, cara. Ele é analista de desempenho do Al Nassr de Dubai, do campo. Conhece ele, Pô, cara? não conheço Ari ali, Júnior. cara. Tá lá, acho que já tem um Pô, tempinho tem já, cara. bastante brasileiro no Al Nassr lá. No profissional do campo, eu acho que não tem muitos hoje, É, não, eu, cara. eu acho que, se eu não me engano, o Marcelinho Salazar trabalha lá. Se eu não me engano, eu acredito que ele esteja por lá ainda. Posso estar equivocado, mas No campo? no Al Nassr lá. Mas para dar uma Massa, velho. confirmada, nós temos alguns amigos em comum aí. Depois vou confirmar essa informação, mas E como que foi, assim, já querendo, então, já que você usou essa palavra bonita, esmiuçar, né? Como que foi viver lá em Dubai? Eu esqueci quanto tempo você falou que você ficou lá. Como que foi viver lá? O que que foi para você essa, em termos culturais, em termos de aprendizado de vida, sua primeira experiência no exterior, né? sim. Como que isso tudo te transformou, assim, cara? Aquele Rafael que estava lá no Brasil, que chegou em Dubai para essa Uhum. primeira experiência, eu imagino que tenha sido muita informação, né? Sim, sim. E também, cara, deixa eu já emendar uma outra pergunta nisso tudo, que é o seguinte: beleza, antes desse convite, já tinha passado na sua cabeça a ideia de morar no exterior também? Então, é complicado tu imaginar assim, alguém que nunca saiu do Brasil e para um país de cultura tão forte como os Emirados, né? A Sim. cultura muçulmana, a cultura árabe, ela tem características bem marcantes, assim, né? De religião, de idioma. O idioma árabe é bem diferente, a escrita é Você bem aprendeu a diferente. escrever Não sei escrever o árabe, não. As cobrinhas ali não. do outro lado, né? Do De um outro lado para o lado, outro. de trás para frente. E questão dos hábitos da reza, por exemplo, eles rezam, se eu não me engano, 5 vezes ao dia, então tem que respeitar isso. Às vezes, durante o aquecimento, tem que dar uma pausa no aquecimento para eles É rezarem, mesmo? dar uma atrasada no jogo ou no próprio aquecimento também para reza. Tudo isso o profissional tem que ir se adaptando, né? Porque é o profissional que está entrando na cultura deles, no país Sim. deles. Então a gente tem que tentar absorver o mais rápido possível e ir manejando, né? As questões da alimentação também é muito importante, porque é uma cultura extremamente diferente da nossa, né? A gente que mora num país tropical ali, eu dentro da minha experiência, eu acho que o brasileiro tem uma alimentação muito boa, né? E quando tu vai para o exterior, principalmente na Ásia, tem um choque muito grande, né, entre a Sim. diferença do que os atletas se alimentam, os atletas de futsal daqui comparado aos do Brasil é muito diferente. Então tem que ter um processo de educação também, né? Mas foi uma experiência muito boa, cara. Eu
nunca tinha imaginado que eu iria para Dubai assim de primeira, e até brinco e reflexiono às vezes, porque é difícil alguma cidade bater Dubai em relação a é muito bonito, é uma cidade muito turística, tem muita coisa para fazer. Então foi uma experiência muito O boa, que que assim. mais te chocou, assim, positivamente e negativamente nessa experiência? Ou te impactou, às vezes não é nem chocar, mas Sim. impactar, assim. Cara, em relação à cidade, assim, não falando a experiência toda em geral, né, do trabalho, é uma cidade muito futurística, digamos assim, sabe? Muitos prédios, prédios muito altos. O árabe, em geral, ele quer ser o melhor em tudo, então eles fazem obras muito bonitas. Pô, eles fizeram as ilhas lá, a Palm Trees, tem lá as ilhas com formato de palmeira. Bonito pra Cara, caramba. incrível. No meio do deserto, uma cidade que se ergueu em poucos anos ali no meio do deserto. Então isso foi uma coisa, um lugar que é muito quente, e eles conseguem ali ter, pô, desenvolver esporte, desenvolver tudo ali, é complicado, cara. E eu me admirei muito, assim, gostava muito de lá, assim. E em relação aos atletas árabes, cara, fiz muitas amizades lá, assim, com os árabes. São um povo muito receptivo, eles adoram brasileiros, especialmente o público com quem eu estava trabalhando, né, que são atletas de futsal. Então, o mundo da bola para o brasileiro é, É muita resenha é muita engraçada, né? resenha, eles Diversão e gostam, gostam tal, né? muito. Então, foi uma experiência muito boa para mim, assim, eu gostei muito, sabe? Interessante demais, cara. Eu conversei com um cara que mora lá em Dubai, mas do jiu-jitsu. Ah, tem Tem bastante instrutor, professor de jiu-jitsu, que no lá, né? exército, Porque lá tá escolas. dentro de tudo, né? Na escola, no É, exército deles, é uma disciplina, né, cara? É, você falou aí, bicho, da questão da adaptação em relação aos treinamentos, ao aquecimento e tudo. hum, Eu queria te perguntar e como é que vocês fazem na época do Ramadã, cara? Porque o atleta, eu quero saber assim, como que isso impacta a vida do atleta, na verdade, porque o cara passa ali o dia quase todo sem comer, né? exato. Então vocês têm que mudar a rotina de treino, tudo, para que o cara não vá treinar sem comer ou coisa assim. Como que funciona isso nessa época, assim? Sim, o período do Ramadã eu peguei a primeira vez o Ramadã quando eu estava na seleção dos Emirados Árabes. E isso me ajudou muito porque eu passei o Ramadã aqui também no clube que eu trabalho, né? Então, sim, tem toda uma adaptação de alimentação, tem uma adaptação à rotina de treinos também em função do horário, né? Então, eu preparei uma cartilha para os atletas de, ó, vai quebrar o jejum ali quando o atleta é permitido comer quando o sol se põe, né? Então, pô, tenta primeiro fazer uma refeição mais leve para quebrar o jejum, depois entra com uma refeição um pouco mais pesada, né? Pode entrar com um suplemento ali. Eu não sou nutricionista, mas aqui a gente acaba tendo que fazer de tudo um pouco, né? Sim. Então a gente acaba orientando os jogadores dessa forma. E a gente, por exemplo, eles podem comer um exemplo a partir das 7 da noite. A gente tem que colocar o treino 9h30, 10 horas da noite, para dar o tempo deles comerem, fazer a digestão e aí a gente conseguir treinar. E mesmo assim a gente tem que ter alguns cuidados com intensidade, com o volume dos treinos, porque o atleta desregula todo naquele período de um Sim. mês, né? E principalmente no início, assim, do Ramadã. Acredito que a primeira e a segunda semana é um período de adaptação para o corpo. Eles já estão acostumados, né? Sim, Mas a cada ciclo de Ramadã que eles fazem, o corpo tem uma nova adaptação ali, né? claro. E a gente precisa ter alguns cuidados. No futsal, a liga para durante o Ramadã. Aqui, o futebol não para, eles continuam jogando, né? Mas tem algumas flexibilidades, assim, pelo que eu vejo. O pessoal que está viajando, se vai jogar fora, por exemplo, às vezes ele pode se alimentar durante o dia, e aí depois ele compensa, né, esse período que ele ficou fora sem fazer o Ramadã, ele compensa depois quando ele voltar para a cidade dele, né, para a casa dele, no caso. Mas aí eu te pergunto, cara, às vezes eu nem sei, né? É uma coisa que Uhum. passou pela minha cabeça. Você falou que quando ele tá viajando, então ele pode se alimentar e tal. Mas isso é uma coisa muito forte, né, da cultura deles, né? É, E aí eu te pergunto, deve ser um conflito interno pro atleta lidar com isso, como ou não como, né? E depois sim. recupera. Você chegou a ter esse tipo de conversa com alguns deles e tudo? Você tem esse tipo de informação, assim, como funciona esse tal Sim. desse conflito, assim, para eles, como que eles lidam com isso? Cara, assim, do meu conhecimento, eu nunca tive nenhum atleta que comeu durante o período do Ramadã. Mas como eu te falei, minha primeira experiência com o Ramadã foi nos Emirados com a seleção. A gente estava sediando
as qualificatórias da Copa da Ásia de seleções, a gente estava fazendo o Ramadã, algumas seleções não estavam fazendo porque eles estavam fora do país. Então, eles estavam, algumas, né? Algumas estavam fazendo, outras não, e todas as seleções que estavam ali eram muçulmanas, né? Claro, eu não sou especialista da Sim, religião, sim. né? Mas eles têm diferentes vertentes, né? Da religião e algumas permitem algumas coisas, outras são um pouco mais restritas, né? Então, acho que vai de acordo com a linha da religião de cada um, né? De cada país, de cada povo ali. Massa, velho. E aí de Dubai, então, você foi parar na Espanha, cara, Isso. que já é uma outra história totalmente diferente, né? Assim, a Espanha é um lugar muito mais aberto, né? Nesse Sim. sentido, em todos os sentidos, eu imagino, né? E um povo muito também parecido com a gente, assim, né? A galera alegre, Exato. gosta de conversar pra caramba, uma galera que, porra, tem personalidade forte pra danar também, né? E Muito. tudo. Como que foi pra você essa mudança, então? Vamos dizer, quase que da água pro vinho, cara, e parar lá em Córdoba. Sim, então, cara, bem que tu falou, assim, é um povo, o sul da Espanha ali, né, onde eu tava na região da Andalucia, Olé! a cidade de Córdoba, né, fica próximo do norte da África, é uma região bem quente, inclusive, no verão, frio no inverno, fica perto de Sevilha, uma região muito bonita, muito antiga, Ah, antiga, tem muita história ali, né, muita flamenco, tá tudo ali, né, cara? dança, comida. E, cara, foi uma experiência muito bacana ali na Espanha. Quanto tempo você Aprendi falou? 9 meses, né? 7 meses eu Sete fiquei meses. ali. E aí eu vim para cá, para Malásia. Foi um período de aprendizado muito grande, porque o espanhol ele é muito rígido, ele é muito correto, assim, sabe? Então, aquela coisa do jeitinho brasileiro já não cola muito, assim, na Espanha. Tem que fazer o que tem que ser feito, e isso reflete dentro da disciplina tática dentro do jogo, né? Do Então, jogo. o atleta brasileiro tem uma característica mais ofensiva. A gente vê isso na seleção, a gente vê isso nos atletas em geral. Na Espanha tem que ter essa virada de chave de, ó, tem que ter equilíbrio entre ataque e defesa. Se o atleta só ataca e na hora de defender já não dá a mesma intensidade, o treinador já dá um puxãozinho de orelha, assim, sabe? Mas foi um período muito bom, assim, de aprendizado. Os profissionais lá são muito qualificados, muito bons, assim, e foi uma experiência muito boa. Conquistei um título lá no Córdoba também, contra o Inter Movistar, que é uma equipe muito forte, Fortíssimo, né? Foi a fortíssima. melhor do mundo durante muitos anos E também, já, né? já foi equipe do Ricardinho também, muitas vezes melhor do mundo, o Sim. português, né? Neto, Pô, Pito, vários jogadores. Schumacher, esses caras tudo. Uf, Eu sou da geração um pouquinho mais geração até da antiga. geração. Não, mas são lendas do futsal. E foi uma temporada muito bacana ali, cara. Gostei, assim. E hoje eu também estou trabalhando com um treinador espanhol, então dá para se notar que os treinadores têm um perfil muito semelhantes, assim, os espanhóis. Eu gosto muito, assim. Gosto muito porque eu acho que isso extrai o melhor do atleta, sabe? Sim. Isso faz com que o atleta esteja em constante evolução, sabe? Podemos falar assim da escola espanhola, alguma coisa nesse Sim, sentido? sim, com certeza, com certeza. É uma escola um pouco diferente, sabe? E é o que tu falou também, tem a questão do caráter também, sabe? De ser um caráter mais forte. E, pô, a primeira divisão ali da Liga da Espanha só tem treinador muito bom, cara. No Brasil também tem, ó, com Sim, certeza, mas como a gente tá falando aqui, como eu não trabalhei na Liga Nacional Brasileira, por exemplo, eu sim. não tenho essa experiência prática para trazer, assim, com certeza tem ótimos profissionais no Brasil também, mas a experiência que eu tive ali na Espanha, assim, eu pude ver. Cada jogo é muito disputado no detalhe, é na estratégia, é numa bola parada, então essas equipes são muito qualificadas, assim, com certeza. Futsal é um jogo muito emocionante, né, cara? Assim, Muito, muito. qualquer o tempo inteiro, né? E a Espanha fora das quatro linhas, cara, o que que você curtiu lá, assim? Como que foi viver ali pra você? Você falou aí até um pouco da comida, né? Na Espanha a gente sabe que Sim, come-se muito bem ali, né, cara? E muito. ali tem um lado musical também muito forte. Lá no sul a galera também tem muito essa cultura musical, né? Ali do Sim, Brasil e tudo mais. Não sei se é parte da sua vida, se é também. Como que foi essa adaptação fora da quadra, cara? Assim, no seu dia a dia mesmo, né? sim. Estando lá e vendo aquilo tudo assim, né? Sim, Em não, loco. eu acredito que o sul da Espanha ali ele tem uma relação,
por ser uma região mais quente, isso traz uma relação também com o brasileiro, né? Com essa coisa de ser um povo um pouco mais alegre, um pouco mais extrovertido, tem essa questão da dança, da música, né? Tem uma cultura muito forte nesse sentido. Então, acho que a adaptação foi boa, assim, sabe? Eu, fora do futsal ali, me adaptei muito bem. A cidade é muito bonita, né? Pô, conheci toda a Espanha ali. A gente ia jogar fora, sobrava um tempinho ali, aproveitava para ir turistar Barcelona, Madrid, Palma, em Mallorca lá. Sim. Nossa, sensacional, cara, sensacional. Eu sou apaixonado por Barcelona, assim, gostei Eu muito de também, conhecer. viu, cara? Gostei muito de conhecer, cara. A Muito Espanha, mesmo. dos lugares que eu fui dentro da Espanha, Barcelona pra mim ficou meu preferido, É assim, cara. genial. Eu gosto muito de praia também. Então, ali Mallorca, as ilhas ali, tem Ibiza perto que eu não cheguei aí, mas que são praias muito bonitas, né, de água cristalina e tal. Ah, não, Espanha O é um sul país da muito bom. Espanha ali perto também, Alicante, ali, É, tudo ali é tem, bonito pra tem, caramba, né, cara? tem. Eu gostei De muito, praia. viu? Deixa eu te contar uma história rapidinho, Quanto? fazendo conexão. Eu fiz o caminho de Santiago, igual eu te falei antes, né? Uhum. Aí eu acabei o caminho de Santiago lá em Santiago de Compostela. Tinha uma amiga minha, Laura, quando eu morei na Austrália, cara, eu conheci muitos espanhóis. Eu tenho muitos Uhum. amigos espanhóis, amigo mesmo, que a gente se fala até hoje e Sim, tal. sim. E e aí eu acabei o caminho e fui visitando alguns, sabe? Assim, aí a Laura, minha amiga, falou: Gaudio, quando você vem? Aí eu falei: ó, vou amanhã. Ela falou: beleza, ó, vamos só te esperar e aí nós vamos descer pra Córdoba, porque eu tenho uma prova pra fazer lá. E aí foi engraçado, cara, que eu cheguei na casa dela, tipo assim, meio-dia. Eu peguei o trem, né, lá de Santiago Uhum. pra Madrid. Eu cheguei na casa dela, ei, pum, entramos no carro e fomos pra Córdoba, cara. Quando eu cheguei em Córdoba, com ela, um amigo meu que mora, poxa, isso que é Málaga, Pode ser ali que é ali pertinho. perto também. Sim. Se não Mano, me engano, tem praia em Málaga tem, não também. tem. É, Ele se não me falou engano, comigo tem. assim, Gáudio, ele viu alguma coisa, né? Falou, você tá onde e tal? Eu falei assim, tô indo pra Córdoba, cara. Eu tava no carro, sabe? Ele falou, não acredito, eu tô levando minha namorada lá pra fazer uma prova. Aí eu falei, uai, minha amiga tá indo fazer uma prova, às vezes é a mesma prova. Era a É, mesma prova. capaz. E eu fui cheguei em Córdoba ali, de Córdoba eu já fui para Málaga com ele, só voltei para Madrid, depois de lá eu já fui para Sevilha, depois fui para Barcelona e depois voltei para Madrid. Mas o que eu queria te contar, cara, eu tomei um porre ali em Córdoba, velho, que foi assim, eu tava turistando de dia enquanto eu ia fazer prova, essas coisas, eu ficava rodando ali. Tem muito bar lá, né? Porra, bar Muito demais, bar. e era verão, cara. Nós estamos falando aí de final de junho, Uhum. sabe? Assim, pô, quente É pra bem caramba. quente ali. Não, aquelas. Não, na canha, não. Não sei se lá no sul Sim, eles chamam de canha canha sim. também, É um né? copo O copinho copinho de de cerveja. cerveja, né? Foi, pum. Baratinho com uma tapa do lado, um Nossa petisco, uma senhora, tortilha de velho. batata ali. E Muito aí, bom. velho, eu tava rodando assim do dia, eu fui comprar aqueles imãzinhos de geladeira, sabe? Uhum. E aí, cara, o que que aconteceu? Eu tô vendo um cara com a guitarra assim, eu virei pra mulher e falei assim, pô, quem é esse cara, né? É o Paco de Lucia e tal, né? Ela falou, não, não, Tomatito. E aí, Tomatito era um guitarrista de flamenco que já tocou com o Paco, é um dos mais foda lá na Espanha de Uhum. flamenco. E ela falou assim, ele vai estar tocando na Praça Maior aqui hoje por la noite. Aí eu falei, sério, olha, de graça, cara. Porra, Caramba. aí paramos no bar, fomos tomando. Quando chegou no show, na hora do show na Praça Maior, eu já tava mais pra lá do que pra cá. E eu sou apaixonado com música, sabe? Flamengo, eu sou apaixonado por Flamengo. Sim. Cara, e foi uma das melhores noites que eu tive ali na Espanha. Assim, porra, arrebentei Pô, ali, ali é cara. sensacional. O espanhol gosta, cara. Pô, isso foi uma coisa. Duas coisas que eu me surpreendi muito quando eu cheguei. Primeiro, cara, eu saía de casa pra trabalhar de manhã, umas senhorinhas do meu bairro. Pô, meu bairro só tinha pessoal da terceira idade, assim. Combina um pouco comigo. Eu também sou um pouco terceira idade. Pessoal no bar, na rua, assim, senhorinhas conversando, sabe? Aquela senhorinha de bairro ali que fica contando as novidades, tomando cerveja de manhã, cara. É Eu indo mesmo. trabalhar tomando cerveja. Que pessoal que bebe e fumam Muito, bastante, né, cara. Bebem cara? e fumam bastante, tem essa cultura. E outra coisa, assim, que é uma curiosidade, né? Cara, eles almoçam muito mais tarde do que a gente tá Sim, acostumado. Às vezes eu saía do treino ali, final da manhã, 11h30, eu queria almoçar e tava tudo fechado. tudo Eu fechado. tinha um restaurante que o clube fornecia alimentação pra gente lá, né? Abria meio-dia e meia. Isso no Brasil pra nós, assim, né? A gente tá acostumado a comer meio-dia, Sim. né? Até às vezes, se a pessoa tem que trabalhar até um pouco antes, né? Ali não tinha essa, Abriu meio-dia e pessoal. meio, mas fechava às 3 de novo, É, não? Das 3 às 5 fica tudo fechado isso, o também, né? pessoal tem que dar a cesta, né? Tem que dar a dormidinha E deles. é de 3 às 5 mesmo ou de 2 às 5? Eu não lembro Deve agora, ser, cara. deve ser de 3 a 5 porque
a maioria do pessoal almoça às 2 da tarde ali, Então né? é É um isso pouco mesmo. mais tarde, né? Eu fiquei em Alicante também quase um mês, uma época, sabe? Assim, E é bom quando. ali? Pô, eu adorei, cara. Eu tava, na verdade, numa cidade chamada Santa Paula, um amigo meu, Lenísio, até mandar um abraço pra ele. Eu tava saindo de Londres e ele, pô, querendo passar uns meses aí, cara. Rola, ele falou, pô, tô separando, não sei o que lá, vem. Uhum. Aí eu fui, chama Santa Paula, é pertinho de Alicante. E, pô, um lugar bonito pra caramba. Aquela região ali é toda bonita, né, cara? Muita coisa. E foi, assim, maravilhoso, assim, pra mim, sabe? É um lugar que, porra, assim, é um país que eu não sei te falar se é o meu país preferido, mas Sim. com certeza é o povo de fora do Brasil que eu tenho um maior contato, assim, que eu tenho muitos amigos mesmo. E, 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 e sempre, assim, rola uma conexão maravilhosa, sabe? Eu Sim, sou, sim, pô, encantado, cara. sim. Velho, ó, você ia falar alguma coisa, não? Não, mas só complementando o que tu estava falando, assim, de conexão, pô, hoje em dia o treinador espanhol com quem eu trabalho ali, a gente tem uma relação muito próxima, né? E, pá, é resenha, pô, acabou o jogo ali, a gente ganhou o jogo, pô, vamos tomar uma cerveja, vamos, sabe? Parceria mesmo, assim. É muito bacana. E eles gostam de brasileiro também, É sabe? Eles legal, gostam. né, cara? Pelo menos o pessoal com quem eu trabalhei, com quem eu convivi ali, pô, o pessoal das cafeterias, dos restaurantes, todo mundo adorava. Pô, tu é do Brasil, pô, que legal e tal. O pessoal gosta também, tem uma conexão bacana aí, sim. Tem, velho. Aí eu vou te contar uma outra história, então. Quando eu tava lá com o Lenis, esse amigo meu, o Lenis joga bola também e tal, ele me levava pros treinos dele, eu ia lá bater uma bola com os caras, né? E treino, assim, da galera que joga lá de forma amadora, sabe? Mas tem um time e tudo. E, pô, foi final de 2010, cara. Foi setembro para outubro de 2010. Foi o Pô, ano que Copa eles do ganharam a Mundo, Copa pô. do Mundo, cara. Copa do Mundo. E aí você sabe, né? Eles achavam que eles eram o melhor do mundo, né? Eles ganharam a Euro, ganharam a Copa do Mundo e ganharam a Euro, se eu não me engano, de novo, né? Assim, foram três títulos, A assim, seleção deles era um porra, era uma cano. máquina, mas aí os caras ficavam zoando demais. Aí eu falava com eles assim, ei, mira, eu tenho cinco, ¿vale? Cinco estrelas, ¿ah? Si te ganas mucho, 20 años para llegar onde estou, ¿ah? É, Cálmate, cálmate. Mas era engraçado demais, cara. Era mais ou menos assim, uma zoeira danada, cara. sim, Mas era muito massa. Velho, ó, eu quero entrar então com você agora nessa experiência, assim, aqui da Malásia, mas voltando também direto para a preparação física em si, sabe, assim, é, como que é, se você puder fazer um paralelo, assim, da sua história, né, assim, como foi trabalhar com as meninas, né, aí para Dubai já é, pô, além de ser cultura diferente, já é um futsal diferente, né, você está saindo do futsal sim, feminino para o futsal masculino, num ambiente profissional de nível elevadíssimo, né? E aí vai para a Espanha e agora na Malásia. Assim, o que, que você consegue traçar para a gente assim, de pontos diferentes de lidar com atletas nessas como pode dizer, assim, nesse contexto, né? E de divergências também, de pontos assim, de semelhanças e divergências. sim. Cara, a experiência de trabalhar com futsal feminino foi muito positiva. É, as meninas eram muito dedicadas e eu acho que tinha uma sensação de gratidão, assim, pelo que a comissão técnica estava fazendo ali, por fazer um bom trabalho, por inserir essa metodologia profissional, elas estavam vendo o resultado, sabe? E isso é natural do ser humano, né? Quando tu começa a ver resultado num processo, tu começa a te dedicar cada vez mais, te esforçar cada vez mais. Então isso, embora tenha sido apenas 4 meses, assim, foi uma coisa que ficou muito nítida para mim, assim, o comprometimento das meninas e a união por fazer um esporte feminino melhor, né? Porque a gente sabe das dificuldades que tem não só no futsal por si só, né, que a gente já sabe que é uma modalidade que necessita um pouco mais de luta por patrocínio, o espaço feminino precisa de uma luta ainda maior, né, comparado ao masculino. Então tinha muito essa coisa da disciplina, da união, então foi uma experiência muito bacana assim de trabalhar com as meninas. Claro, tem aspectos também voltando para a preparação física, aspectos fisiológicos, né, de diferença do futsal feminino para o masculino, né? Então a incidência de lesões é um pouco diferente, né? Tem uma relação de maior lesão de joelho nas mulheres do que nos homens, toda uma questão fisiológica, né? Que também hormonal, né? Pelo período, até por conta da menstruação da mulher, tem a questão hormonal de saber lidar, né? Geralmente acaba sendo um processo em que todas ficam no mesmo período juntas,
Então tu tem que saber lidar com essas situações aí. O problema é que no time feminino, assim, né? Vamos dizer, são várias mulheres, são o quê? 15 atletas, mais ou É, menos, eu mais ou imagino. menos. E aí imagina que todas elas entram nesse período em momento. Então você passa praticamente o mês inteiro É, tendo que lidar com isso, né, cara? é, É interessante você falar dessa luta, porque além da luta do esporte, né, do futsal, que já é complicada, é, a luta da mulher dentro de um esporte que é, não vou dizer hoje que seja machista, mas é um esporte predominantemente praticado por homens, né? Assim, sim, então vai sim, juntando um tanto de coisa, eu imagino, né? exato. Você falou da questão da incidência de lesão de joelho, assim, eu já estou te cortando aquela resposta que a gente fez, mas a lesão de joelho não é a maior lesão de um modo geral, não é maior. A lesão que acontece com mais frequência de um modo geral dentro do futsal ou Do não? futsal, não. A gente tem algumas pesquisas aí feitas toda toda temporada da Liga Nacional de Futsal. A gente tem alguns profissionais, os fisioterapeutas ali, né, dos clubes se juntam e eles fornecem os dados de registro de lesões, né? Sim. Então as lesões mais Tornozelo, né? tornozelo, muito entorse de tornozelo é a principal que tem. Eu não me lembro se é a principal entre as articulares ou se é a principal de maneira geral, tá? Mas é tornozelo, pubis tem muita lesão no futsal, Sim. tem bastante, mas joelho não é a mais predominante. Não é. Tem também, né? Muito forte, mas tornozelo, com certeza, tornozelo e pubis são as lesões mais comuns, assim, a região uh, do quadril, né? Não só o pubis, não só a região de adutor, mas também de reto femoral também tem bastante índice de lesões. Interessante você falar desse trabalho aí, sabe por quê, cara? Eu conversei, quando eu estive no Brasil ano passado, eu conversei com o Felipe Pereira, fisioterapeuta do Minas, Sim, e ele me falou né, desses dados que eles vão coletando e compartilhando, né, e o tanto que eles sim, têm feito isso na, na liga, esse trabalho bacana e tal, mas eu realmente não lembrava do detalhe da lesão. Por sim. que você acha, então, que acontece mais lesão de joelho na mulher do que no homem, assim, cara? Sim, alguns estudos, né, apresentam que a relação da largura do quadril da mulher, ela, por ser maior do que a largura do quadril do homem, faz com que essa relação de largura do quadril com a linha do joelho acaba sobrecarregando um pouco mais essa região. Então a mulher acaba tendo uma predisposição a ter mais lesões de joelho por causa dessa relação do ângulo do quadril com o joelho. Oh, E isso faz com que a interessante. mulher tenha mais o valgo dinâmico que a gente chama, né, que é o movimento interno do joelho, de levar o joelho para dentro. E isso, claro, acaba sobrecarregando ali a região mais medial, né, da articulação das atletas, né? Então, acaba que a gente tem que fazer também um trabalho de fortalecimento de glúteo médio, né, que são os abdutores do quadril, para prevenir esse tipo de lesões no esporte feminino. Interessante, hein, É, cara? é. Massa. Então, voltando lá àquela pergunta que eu interrompi sua resposta, velho, traça esse paralelozinho para nós aí dessa diferença em trabalhar lá Claro. igual depois Dubai, depois Espanha e agora aqui na Sim. Malásia, cara. Então, a gente falou aí do feminino, né? Depois logo tem Dubai. O futsal em Dubai ele não é 100% profissional. Muitos atletas, eles são part-time, né? Eles trabalham, eles têm um trabalho, ou seja, no governo, na polícia, e eles jogam futsal à noite, né? Eles são remunerados, mas acaba que o atleta tem uma influência do trabalho dentro da performance dele no futsal, né? Então, por exemplo, um atleta que trabalha a madrugada inteira, o cara que tem um plantão, alguma coisa assim, pô, ele chega no treino detonado fisicamente, né? Então tem que saber manejar essas variáveis aí do, do cenário do futsal ali nos Emirados e entender. Às vezes o cara não vai treinar, às vezes 4 atletas não vão treinar, e aí muda todo o formato do treino. Dependendo do tipo de tarefa que o treinador queira fazer no dia, já não dá para fazer com menos jogadores. Influencia o tempo de recuperação, influencia a intensidade que tu pode dar ali na sessão, a duração total da sessão, ou às vezes o treinador quer implementar alguma coisa nova, fica complicado, né? Então, tudo isso a gente tem que ir adaptando, né? Dentro desse cenário de que os atletas têm um trabalho à parte. E isso também acontece aqui na Malásia. Alguns atletas também têm o seu trabalho à parte, né? Então, por exemplo, agora reta final, a gente teve um atleta que trabalhava aqui em Kuala Lumpur e não podia ir treinar lá em Johor por causa do trabalho. Às vezes a gente consegue uma liberação, né? Mas acaba ficando comprometido um pouco a preparação do atleta, né?
ele fica com um condicionamento um pouco abaixo dos outros, mesmo fazendo um trabalho complementar que eu acabo enviando para o atleta, ele faz na academia, mas não é a mesma coisa que o cara treinar com bola no dia a dia ali com um grupo, né? Entendi. Hoje vocês fazem muito trabalho de preparação física com bola também? Sim, bastante, a gente faz bastante. Uma parte do meu trabalho é o controle de cargas, né? Então, com a utilização de GPS, eu consigo, dentro das tarefas estabelecidas pelo treinador, eu consigo dizer para ele, ó, a gente vai fazer uma tarefa mais condicionante. Vai ter vamos colocar alguma capacidade física dentro da tarefa tática. Por exemplo, vamos trabalhar transições. Nada mais é do que o contra-ataque, né? Pô, eu quero que o atleta melhore na capacidade de repetir sprints. Vamos deixar esse atleta por um tempo X dentro de quadra para que ele condicione. Sai esse atleta, recupera, entram outros. Entende? Isso também vale para a recuperação, né? Então, pós-jogo, próximo de um jogo, a gente tem que fazer sessões mais leves. Então, a gente busca fazer tarefas mais analíticas, tarefas que não sejam tão fortes, para que o atleta chegue bem para o jogo ou recupere do último jogo dele. Mas sim, a gente faz bastante trabalhos físicos utilizando a bola, né? Fazendo o trabalho tático, porque isso otimiza o tempo de preparação, né? Sim. Isso é bem importante. Cara, assim, qual que é o tempo médio de jogo hoje de um atleta dentro do futsal numa partida, assim? Então, isso também varia de acordo com o país, né? Varia de acordo com o número de atletas, com a qualidade dos atletas. Posição também? Posição, com certeza. Então, tem jogadores que são mais intensos e então o atleta não consegue ficar tanto tempo dentro de quadra. Geralmente os alas são atletas de maior mobilidade, né? Os fixos, dependendo da característica, são atletas que se movimentam um pouco menos, ou os pivôs. Então, isso tudo influencia muito, né, na minutagem. Hoje a gente tem uma média ali de 18 minutos por atleta, né? Por Exemplo, jogo. por jogo. Ou O seja, jogo de 40 minutos, uma média de 18, tá? Mas, por exemplo, como aqui a gente pode ter 2 estrangeiros, esses estrangeiros acabam ficando com uma média mais elevada do que os demais. mas cada vez que o atleta entra na quadra, ele fica em média quanto tempo ali, então? Nós estamos falando de 18, 3 a 3 4 a 4 minutos. minutos, né? Não varia tanto mais do que isso, né? No jogo a gente tem 12 atletas de linha, né? A gente pode levar 12 atletas de linha, então seriam 3 times que vão intercalando. Claro que durante o jogo, às vezes o treinador não muda o quarteto, né? Não muda os 4 jogadores, vai variando individualmente, Sim. de acordo com a necessidade dele do jogo, né? Então, mais ou menos uma média de 18 minutos por aí, por atleta. Cara, e aí, ô bicho, se eu estiver falando alguma besteira, você por favor me corrige, hein? Já aproveita e explica também. Capaz, vamos lá. Porque eu sou totalmente leigo nessa área, assim, mas a minha pergunta agora vai em relação você trabalhou no Brasil, trabalhou em Dubai, trabalhou na Espanha, trabalha aqui, inclusive já em 2 seleções diferentes, né? Ou seja, você tem uma vasta experiência com atletas, vamos dizer assim, multiculturais, né? Questão de porte físico natural ou de capacidade física natural, assim, dessa galera toda que você trabalhou, assim, qual que tem uma maior capacidade física para jogar o futsal, por exemplo? Então, cara, eu acho que não é uma questão de genética, de já nascer com isso, senão o histórico da prática do atleta ou do jogador, enfim. A prática esportiva geral ou dentro do esporte, assim, do Os futsal? os dois. Eu acredito que o atleta tem uma vivência em vários esportes durante a infância, nem que seja para brincar, isso desenvolve a coordenação motora, e isso faz com que o atleta tenha uma facilidade de aprender novos movimentos quando ele estiver virando essa transição de jovem para jovem atleta, para se tornar um atleta profissional. Isso é muito importante, né? Mas assim, eu vejo o brasileiro e o espanhol com uma vantagem aí pela prática precoce, né, do futsal, pela prática nas escolas, como a gente vinha falando, com as categorias de base. Isso faz muita diferença. O atleta que está acostumado a treinar, seja na academia, seja em quadra, 2 períodos ou 1 período, isso faz diferença na hora do atleta aguentar a carga, quando ele for profissional, quando ele já estiver numa equipe de ponta. Então, isso também ajuda muito o atleta no tema de lesões, né? Porque o atleta mais bem condicionado, ele vai ter um risco menor de lesões. Sim. O atleta que não vivenciou
uma demanda muito alta de exercício, né, que não está acostumado, o corpo não está preparado para receber aquela carga, o risco de lesão dele aumenta. Então, tem uma relação. Quanto mais tempo o atleta pratica, né, aquele esporte, mais preparado ele está para aguentar e para se condicionar a jogar o futsal, né? Entendi. Cara, eu vou te fazer uma outra pergunta que pode ser até, assim, boba, vamos dizer assim, mas aí uma coisa assim que passou na minha cabeça hoje. Antigamente, você não via jogadores de futebol, de futsal, de certa forma, tão fortes, Sim, com as costas muito fortes, com o abdômen muito forte, assim, né? sim, O atleta de futebol e de futsal sempre teve perna muito forte e tudo. E hoje a gente vê, não sei se é uma percepção minha e tal, assim, né? O atleta, essa parte de cima dele também muito, o core, né? Assim, sim. abdômen, costas e tal. Isso acontece isso mesmo? Ou eu tô viajando? Não, E com o certeza. porquê disso, cara? Então, fazendo um link com o que a gente falou lá, né, lá atrás, que as modalidades vêm se profissionalizando cada vez mais. Os membros da comissão técnica cada vez estão se qualificando, estão estudando. E hoje o que a gente tem de melhor de evidência no meio científico é de que o trabalho de força é um ótimo fator para performance e para prevenção de lesões. Então, cada vez mais os preparadores físicos trabalham de maneira específica para o esporte. Ou seja, tu tá trabalhando, tu sabe que tu precisa de um atleta forte para ele render e para ele ter menos lesões, o atleta consequentemente, não que seja o principal objetivo, mas consequentemente ele vai desenvolver um corpo melhor, né? Antigamente a preparação física era um pouco mais defasada nesse sentido de ser específico. Os atletas faziam longas distâncias de trote e não é o que a gente tem no jogo, né? Hoje Sim. o jogo, o atleta ele faz consecutivas ações de alta intensidade, de mudança de direção, e isso está diretamente relacionado à força, certo? Então, cada vez mais o atleta está se preparando especificamente para as ações do jogo, e isso consequentemente traz uma percepção de ganho de massa muscular, né? E também a utilização de suplementos, que é uma coisa que vem sendo introduzida ao longo dos anos, também por meio dos estudos, né? A gente vai vendo o que tem de melhor na literatura que traz resultados. É o uso de suplementação de proteína, é o uso da creatina, é o uso da cafeína para melhora de foco. Então, todas essas informações que a gente tem, tu vai juntando esses fatores, o atleta vai evoluindo, sabe? E o que tu estava comentando do core, dos membros superiores, muitos estudos mostram que todas as ações, a produção de força começa pelo centro do corpo, né? Então, tu ter um centro do corpo forte traz, traz, faz com que o atleta tenha divididas mais fortes, um chute mais forte, maior equilíbrio para se recuperar e continuar aquela ação. Então, isso é muito importante. E o que eu falei, não é o objetivo primário, né, o ganho de massa muscular, mas consequentemente a gente acaba percebendo então os atletas com maior volume. Acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. Então, hoje dentro do futsal, no contexto que você está inserido hoje, assim, qual que é o foco, qual que é a ênfase que você dá dentro do trabalho de preparação física, assim, de um atleta hoje? Com certeza o trabalho de força e potência, né? O trabalho de força, ele está diretamente relacionado à potência, porque a potência nada mais é do que mover-se, fazer força com a maior velocidade possível, né? Então o atleta precisa ter força, mas essa força precisa ser direcionada de forma específica, ou seja, para mudar de direção tu precisa produzir força em alta velocidade, para um sprint tu precisa sair de um ponto zero para uma velocidade mais alta possível, tu precisa produzir força. Então a gente trabalha diferentes aspectos da força, diferentes facetas da força, a gente trabalha para que o atleta tenha melhores condições de jogo, seja para mudar de direção, seja para prevenir lesões, seja de uma maneira mais isolada, seja de uma maneira um pouco mais complexa, né? Então, com certeza o trabalho de força e potência aí está entre as capacidades físicas primárias para o futsal. E também capacidade de repetir sprints é muito importante para o futsal. Com certeza uma equipe que consegue manter por mais tempo em alta intensidade repetindo sprints tem uma chance de sucesso maior, né? Claro que tem muitos aspectos a se levar em Sim. consideração, mas falando da parte física, é fundamental tu conseguir manter uma equipe em alta intensidade ao longo da partida, com certeza. Que massa, cara. O quanto você diria hoje que essa parte da
Você falou aí, né, que antigamente era uma parte mais defasada, entre aspas, vamos dizer assim, né, do processo todo desse esporte, ou do esporte de um modo geral, né? O quanto você conseguiria dizer hoje que a gente está evoluído, assim, ou nesse processo de evolução, quão lá em cima a gente está dentro do futsal e do esporte de um modo geral, assim? Cara, eu acho que a gente está alcançando um patamar muito bom, porque antigamente se via placares muito elásticos, né? Muito elásticos. Isso está A diretamente, diferença é muito grande, né? claro, está diretamente relacionado à evolução da parte tática e da parte física, né? Porque eu acho que o principal ponto do aspecto físico que se nota é na defesa. Então, tu não tem, o atleta já recebe a bola, ele não tem tempo para pensar porque já tem um defensor pressionando, já tem um cara ali em cima. E acho que isso influencia diretamente na performance e no jogo, né, no resultado. Então acho que cada vez mais isso faz com que o futsal necessite de mais estudo, de mais detalhes. O treinador, pô, o cara já não consegue fazer tantos gols com ataque posicional porque a defesa está bem postada, os caras acompanham. Então daqui a pouco o cara começa a decidir jogos na parte mais de estratégia, de bola parada, de escanteio, de lateral e de falta. E isso com certeza extrai o melhor de cada treinador e de cada equipe para evoluir, né? Eu acho que tem muito a evoluir, com certeza. Acho que não são todas as equipes e todas as ligas que já chegaram num patamar, mas com certeza as melhores ligas do mundo, seja Brasil, Espanha, Rússia, esses países estão muito próximos assim de um platô de melhor, assim, sabe? Que massa, cara. Pô, uma aula, hein, velho? Que Capaz. maravilha, cara. Bicho, achei mais cedo você falou a questão de um curso que você preparou, que você participou, né, da criação dele e tudo com o... Mauro Sandri. Sim, Sim. fala pra gente um pouco dessa parte acadêmica também aí, né, cara? Sim. Posso dizer assim, né? Oh, com certeza. Comenta pra gente aí como é que é isso dentro da sua carreira também, cara. Então, vamos voltar lá para a graduação, né? Meu primeiro contato com o futsal foi com o futsal universitário, e junto com o futsal universitário, e isso foi muito importante, a gente tinha um link com o desenvolvimento de artigos científicos dentro da universidade. Então, a gente fazia estudos, tendo como a gente coletava muitos dados dentro do nosso próprio time. Então a gente tinha muita produção de material científico ali, né? E isso foi me trazendo um embasamento muito bom para o meu trabalho prático e também para esse lado teórico dos cursos, né? Então, no ano de 2019, eu lanço meu primeiro curso, que é treinamento de força e potência para o futsal e futebol, junto com o Mauro Sandri. E logo em seguida eu lancei mais alguns cursos. Até gostaria de falar de um curso que é da minha autoria, que se chama Manual do Preparador Físico, onde eu abordo todas os aspectos da preparação física, o trabalho de aquecimento, o trabalho de pré-temporada, trabalhos de treino de força, e acho que é um material bem completo aí para quem tiver interesse, tá aí na tela para Vamos vocês. abrir aqui, né, cara? Aí, ó. Aí tá no Eu não sei se Hotmart, dá viu? pra galera ver direito de lá. Desculpa, gente, assim, aqui tá, ficou até escuro a gente aqui, eu acho, mas aqui, Se alguém tiver interesse em acessar, na descrição do meu perfil do Instagram tem um link ali que vocês conseguem entrar diretamente. Tem não só o link do curso, como também tem um link de um livro que eu fui coautor, tá? Que se chama Ciência do Futsal. E eu fui responsável, junto com a doutora Gabriela Davi, pelo capítulo de preparação física. Então aí vocês têm algum conteúdo que pode trazer aí, agregar um pouco de conhecimento dentro da preparação física do futsal. massa, cara. Fala um pouco mais, se você quiser aí pra gente, ô Rafael, desse curso. Eu tô tentando. Eu percebi que ficou escuro agora essa câmera aqui, mas a tela tá, acho que tá dando pra galera ver. Você falou do link no Instagram, já aproveita e fala seu Instagram também, a gente volta lá, que eu já tô com o Instagram Sim. aberto aqui, ó. No meu Instagram, Rafael Duquia, para quem quiser seguir aí. Aqui embaixo da descrição da minha bio tem um linkzinho ali que vocês podem acessar o material. Esse curso aí, então, para quem tiver interesse, ele fica disponível, vocês efetuam a compra do curso e vocês podem assistir no tempo que vocês quiserem. Ele tem, vocês podem receber o certificado ao final do curso, né? Um curso bem completo e está aí disponível. Se alguém tiver alguma dúvida também pode me mandar uma mensagem ali no Instagram que eu ajudo vocês
a tirar qualquer dúvida, sabe? Maravilha, vamos falar um pouco do conteúdo do curso então, Vamos cara. sim, Nós vamos estamos sim. falando aqui como que são os módulos, como que... Então, eu separei o curso, né? A gente faz uma introdução ao futsal falando das demandas físicas, né? O que que a gente precisa trabalhar no futsal, quais são as demandas de mudança de direção, de aceleração, Vai falando aí, enquanto você fala, eu vou ajeitar essa luz aqui pra Então, gente, cara. vamos lá, vou vender meu peixe aqui um pouquinho. Vende aí. E aí a gente fala um pouco sobre cada demanda física no módulo um, né? Depois no módulo 2 a gente fala um pouco sobre o treinamento físico dentro da quadra e dentro da academia, né? Então a gente fala de trabalho de força, a gente fala de trabalho de potência, a gente fala de trabalho de velocidade, de resistência, treinos analíticos de mudança de direção, e logo em seguida a gente já faz um link, né, com trabalhos preventivos, né, de prevenção de lesões. Então a gente tem aí cada tipo de lesão e o que que a gente pode estar trabalhando para prevenir, e também algumas coisas para quem já tem a lesão, né, o que que a pessoa pode fazer para fortalecer ligamento, musculatura. Então tá bem completo aí esse curso que a gente abrange o treinamento, parte teórica embasado aí no que temos de melhor no meio científico, o tema de prevenção de lesões. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu fico à disposição para responder. Maravilha, cara. Você falou também do livro, né, velho? Vamos falar um Isso. pouquinho do livro também aí, ó. O Ah, livro aí, peraí, Ciência peraí, do peraí, peraí, Futsal. peraí, peraí, peraí. Qual o valor do curso? R$ 89,90. R$ 89,90. Para pessoas do Brasil. Aí, ó. Vai esse curso ser vendido no exterior também? Sim. Isso é um ponto importante. Esse curso ele tem legendas em inglês também, em russo e em Ó, espanhol. Então, o pessoal do mundo inteiro aí que quiser assistir o curso, ele está legendado ali. massa. O preço Também, varia muito de um e lugar para também outro? tem com legendas em português para meios de acessibilidade aí para deficientes. Que interessante, cara. Que massa. Parabéns, velho. Pô, isso é massa. Ver um cara novo pra caramba igual você, assim, já produzindo tanto e compartilhando tanto conhecimento aí Obrigado. pelo mundão afora, hein, cara? Muito Massa obrigado. demais. Fala do livro aí também, cara. Ali, ó. Já tá aberto aqui. O livro Ciência do Futsal, né, ele traz diferentes aspectos do futsal, né? A gente eu recebi o convite do professor Sérgio Adriano, que é lá de Brasília, para fazer o capítulo sobre preparação física, mas esse livro aí, para quem gosta do futsal, para quem gosta de consumir, o futsal tá muito bom. Ele fala sobre treinamento de jovens, ele fala sobre análise, ele fala sobre preparação física, ele fala sobre o meio científico também. Então é um livro bem completo para quem gosta de estudar o futsal. Está disponível também naquele link ali que eu comentei com vocês, e eu super recomendo a leitura, porque é um livro bem completo aí para treinadores, para preparadores físicos, para estudantes que ainda não sabem qual parte do futsal querem seguir. Eu recomendo muito a leitura. Que maravilha, cara. Aí, gente, ó. Quando eu falo com vocês, é bem isso aí mesmo. É mais um brasileiro. Bicho, eu gosto muito de exaltar isso. Sabe o que acontece, Rafael? A galera tem no Brasil aquela coisa de que brasileiro tá pelo mundo afora fazendo merda. E Não, eu falo, não, peraí. Nós que estamos fora há bastante tempo, a gente sabe que a maioria de nós está fora do Brasil, fazendo muita coisa linda, fazendo história, sabe? sim, Contribuindo bastante com a comunidade local, com quem está aí. No seu caso, um brasileiro que saiu do interior, né, do Rio Grande do Sul. Você falou que estudou o tempo inteiro em escola pública, né, cara? isso. E hoje está aí, ó, transformando vidas pelo mundo afora, cara. Curso sendo traduzido em vários idiomas, né? Sim, Trabalhando já em seleção daqui da Malásia, trabalhando em seleção dos Emirados Árabes, um trabalho sendo reconhecido pelo mundo inteiro e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito de bater nessa tecla de que nós estamos aí pelo mundão afora, impactando e transformando, sabe, os lugares por onde a gente passa, porque é muita coisa linda, cara. Isso é muito esforço, sim. né? Muito estudo, muito trabalho para poder chegar nesse ponto, né, cara? Então, pô, te dou os parabéns mesmo, viu, cara? Assim, é por tudo que você tem falado aqui hoje e que você tem vivido, né, por esse mundão Muito doido aí, né, obrigado. cara? Fazendo o link com o que tu estava comentando sobre o papel do brasileiro como estrangeiro em outros países, né? A gente sempre escuta dos clubes quando a gente vai trabalhar, né? E acredito que os colegas profissionais de outras áreas também, né? Ah, instrutores de jiu-jitsu, por exemplo, eles nos trazem com a intenção da gente passar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência
para tentar aperfeiçoar os profissionais locais. Então a gente não vem aqui só para trabalhar, só para fazer dinheiro, mas a gente também vem trazer o nosso conhecimento, tentar passar, compartilhar isso para os outros profissionais do país, os locais. A gente faz clínicas, agora o nosso treinador espanhol do clube, ele tem 2 clínicas sobre futsal, sobre treinamento de defesa e bolas paradas. Então, a gente tem um papel educativo também, né? Não só para o atleta, mas para os outros, para toda a população local aí. E com certeza, cara, eu acho que o brasileiro, ele é muito resiliente, cara, porque a gente é criado num meio que a gente tem que batalhar muito para conseguir alcançar alguma notoriedade dentro do nosso meio, né? Sim. Então, quando a gente vai para fora, que algumas culturas, por exemplo, nos Emirados Árabes, as pessoas não precisam se sacrificar tanto para ter um bom salário, para ter um bom emprego, né? E o brasileiro, ele já nasce ali, pô, matando um leão por dia, sabe? Sim. Então isso faz com que o brasileiro crie uma casca, crie uma experiência, seja resiliente. Quando ele vem trabalhar fora, pô, o cara abraça o mundo, assim, sabe? Porque já teve essa educação desde pequeno, aprende a valorizar as coisas, estuda muito, porque o mercado dentro do país é competitivo. Então, quando ele vai para fora, geralmente o brasileiro tem feito um ótimo trabalho aí, cara. Isso é massa, né, cara? E é ver. O que eu acho muito interessante também, cara, é ver esse reconhecimento. É igual você falou, né? Profissionais de diversas áreas, né? Sim. Seja a área que você está trabalhando, cara. Gente que está fazendo cleaner, gente que está fazendo, trabalhando de barman, limpando vasilha em bar, em restaurante e tudo mais. Até o atleta, top, 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 o profissional que trabalha no esporte, igual você na área de preparação física. O profissional brasileiro fora, né, do Brasil é muito tido como esse cara mesmo, sangue no olho, que trabalha pra caramba, que não tem tempo ruim. Ah, fulano faltou, dá pra você vir mesmo no seu dia de folga, o cara vai, faz e não sei o que lá. Então, assim, eu fico feliz, cara, de estar tendo a oportunidade de ter esses encontros assim, com esse trabalho que eu tenho feito, porque eu vou confirmando coisas que eu já até vivi na minha vida, trabalhando em vários desses países e vendo gente que eu já tinha visto antes, ou tipo de vida, né, que a galera leva, e constatando cada vez mais, velho, que a gente é uma força de trabalho muito forte fora do Brasil, assim, que a galera conta mesmo com a gente, gosta de relacionar e trabalhar com a gente e tudo mais. É bacana, né, cara? É bacana, em todo lugar que tu vai ter algum brasileiro. Não importa onde quer que seja, vai ter algum brasileiro E lá. a gente muda a alegria do lugar também, né, galera? Isso é uma coisa muito assim que eu sinto também, né? A gente chega a energia diferente, né, Com cara? certeza, com certeza. E claro, a gente está falando aqui um pouco do meio profissional, né? Eu acho que o brasileiro tem essa coisa de carregar uma paixão no que faz, né? Sim. Então, eu acho isso muito bacana, cara. Eu acho que isso é admirável. Acho que isso é admirável, sim. Velho, e agora, assim, pô, aqui, galera, só pra galera entender, nós estamos aqui, ó, 1h41 da madrugada, de sábado para domingo. O cara tá saindo de viagem daqui a pouco, 6 da manhã, não é isso? 4h30 da manhã eu tenho que acordar. Puta que Acordar pariu. não, vamos tentar aguentar aqui. Olha só pra você ver, nós estamos aqui fazendo, foi o tempo que ele conseguiu fazer, senão a gente não ia conseguir fazer, porque quando ele voltar pra Pra Malásia, né? para Malásia, eu já estarei na Tailândia de novo, fazendo por lá e tudo. Então, assim, eu quero te agradecer mais uma vez aí pelo esforço e tudo mais. Brigadão mesmo, sabe, por entender o quão especial para mim esse projeto é, assim, e que aos poucos vai crescendo, vai ganhando força, e vai ganhando força por pessoas como você que entendem isso e fazem esse esforço, porque você não precisava de sair de lá, atravessar, pô, gastar aí 40 minutos, sei lá, num táxi para chegar aqui e compartilhar a sua história de vida e tudo mais. Então, brigadão mesmo, viu, cara? E parabéns por toda a trajetória aí mais uma vez, viu, velho? Não, obrigado. É uma honra estar aqui falando e acho que o principal objetivo disso aqui não é contar a minha história por contar, mas sim tentar mostrar para o jovem lá que está estudando, que tem o sonho e que se ele se dedicar é possível, sabe? Então espero que esse conteúdo aí possa motivar mais pessoas que têm o interesse de seguir a carreira dentro do futsal ou fora do futsal também como preparador físico, né? Então eu fui muito ajudado quando eu estava começando, então eu sempre gosto de me colocar à disposição para ajudar aí quem tá vindo. Quem tá vindo, isso é massa, cara. E esse é um dos propósitos do programa, sabe? Assim, é poder. A gente sabe, a gente estava conversando antes, você falou que adora
adora ver podcast e tudo mais. Sim. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, e às vezes a gente não tem noção disso, do tanto que uma conversa dessa, às vezes contribui com a vida de quem está lá pensando, pô, isso eu quero sair do país também, ou eu quero viver isso ou aquilo e tudo mais. E às vezes, e nem só nesse sentido, mas em vários outros insights que a pessoa pode ter através. Igual a gente tem quando a gente está assistindo a conversa do outro, né? Sim. Acaba acontecendo com a gente e tudo mais. Cara, eu queria, assim, a gente está caminhando pro final aqui. Eu queria te perguntar assim, o que que é essa experiência? Eu sei que é uma pergunta assim, complicada até, mas o que que é essa experiência de viver fora do Brasil, dentro de tudo que você já viveu, das pessoas que você já encontrou, né, todo tipo de informação que você já teve, como que isso impactou e transformou aquele Rafael que saiu lá do Brasil, ou que vivia lá e não tinha tido essa oportunidade ainda de ir para fora e tudo, para o Rafael que está aqui hoje, cara, né? O que que era o Rafael de antes e o Rafael de agora? Sim. Eu acho que na minha trajetória, cara, eu me obriguei a amadurecer muito cedo, né? Eu comecei muito jovem e quando você vai morar fora, pô, você tem que aprender outros idiomas, você tem que aprender a viver longe da família, você tem que aprender a se adaptar a diferentes culturas, e isso vai fazendo com que o teu caráter, tua personalidade vai ficando cada vez mais forte, né? Então você começa a criar uma casca, digamos assim, sabe? Sim. E isso é muito bom, cara, muito bom. E acho que uma coisa assim que me faz refletir muito, especialmente assim dentro da carreira de quem mora fora do Brasil, é valorizar os momentos com a família, sabe? Para quem tá no Brasil, tem a oportunidade de estar perto, acho que tem que aproveitar, sabe? É uma coisa que só quem deixa de ter sabe o valor que tem depois, sabe? Então acho que isso é uma coisa assim que me toca muito, sabe? Tipo, quantas coisas alguém que vai morar fora do Brasil tem que abrir mão, sabe? Do conforto, das amizades, da família, do seu idioma, né? Para poder estar ali exercendo sua profissão, né? Então, acho que não é fácil, é uma coisa que muita gente quer, né? E que exige muito estudo, exige dedicação, exige Coragem, coragem, tem que abdicar de muitas coisas, né? resiliência, igual você falou antes, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente leva para a vida toda, né, cara? Essa experiência que a gente está vivendo. E, Humildade, né, velho? A gente aprende a ser humilde pra caramba também, né? então, é uma experiência muito boa, cara. Eu recomendo. Quem tiver oportunidade, assim, vai sem medo. Se não der certo, volta. Sabe que vai ter para onde voltar, né? Então, eu sempre recomendo, assim, e tento encorajar as pessoas. Vai porque são portas que vão se abrindo de acordo com as oportunidades que vão aparecendo. O que que você mais gosta de estar morando fora, cara? O que eu mais gosto? Hum. Boa pergunta, hein? Muito aberta, né, cara? Assim, mas o que que você puder falar assim, cara, o mais do caralho de viver fora é. Cara, eu acho que é conhecer pessoas, conhecer culturas, conhecer lugares, ah, a imersão na cultura. Eu gosto muito, assim, de provar diferentes comidas, é, a expressão da pessoa durante uma conversa é diferente, sabe? São coisas que a gente está acostumado, que para mim faz sentido, para outra pessoa não faz sentido, Sim. sabe? Às vezes dentro do trabalho, não sei, o brasileiro tem um hábito, não sei, um exemplo, tem muito cuidado com os horários, por exemplo, talvez uma cultura já não tem tanto, ah, sabe? Essas diferenças, assim, essas nuances Sim. entre as culturas, eu acho isso muito bacana, sabe? E depois tu volta pro Brasil, assim, tu vê, pô, olha tudo que eu já vivi, assim, sabe? Eu acho isso muito legal, É massa, né, acho velho? isso massa demais. A parte familiar, eu imagino que seja a resposta, mas além da parte familiar, o que que você mais sente falta do Brasil, cara? Comida. Essa foi rápida. Essa daí foi mais Pô, fácil, né? quando eu vou de férias pro Brasil, cara, eu já vou mentalizando assim, ó, churrasco, feijão, farofa, Aqui encontra aqui caipirinha. ou não? Cara, eu acho até que encontra. É que como eu moro um pouco mais pro interior, ali em Johor, não Não tem é tão tanto. E tu fácil. pode trazer do Brasil, né? Sim. Mas agora, por exemplo, eu sou gaúcho, né, cara? E eu não tive uma experiência muito boa com chimarrão em Dubai, porque eu acabei não tendo espaço para trazer minhas coisas de volta e acabei deixando minhas coisas de chimarrão lá. E eu falei, pá, Sério? não vou trazer para Malásia. Que arrependimento. Passei a temporada inteira sem tomar chimarrão. E pro Cês isso aí é um negócio de louco, Não, hein? olha essa que loucura. Venho para a seleção, o treinador é tailandês, o treinador da seleção da Malásia.
e ele toma chimarrão, cara. Ele teve contato com brasileiros lá na Tailândia e ele adora Aprendeu. tomar chimarrão. Ele tem cuia, ele tem bomba, ele tem erva mate. Então, agora eu tomo mate todo dia com ele ali. Tô felizão, cara. Tô felizão. Pô, que Mas assim, maravilha, eu cara. sinto muita falta da comida Parou de também. tremer, né, velho? Pô, Tava na tremedeira já. agora trabalhar tomando um chimarrão, cara, é bom É bom demais. É bom demais. demais. Cara, olha só, aproveitando que você está aqui na Malásia esse tempo todo, nessa região, pro lado de cá e tudo, a pessoa lá do Brasil que quer vir para cá, velho, assim, na sua opinião, o que que ela não pode deixar de fazer pelo que você já conheceu daqui, o que você tem feito aqui? O que que ela não pode deixar de comer, de repente, já que você falou que gosta dessa questão de descobrir comidas e tudo mais? Ou seja, o brasileiro está vindo aqui como turista, não precisa ser como Sim. a trabalho, não. Ou a trabalho turistando também. O que que ele tem que fazer aqui, cara? Na Cara, sua opinião. eu acho que primeiro tem que conhecer Kuala Lumpur, né, a capital aqui, uma cidade de referência do país. Acho que a questão da comida também, que é bem diferente, a pessoa tem que experimentar, né, comida apimentada, tem que experimentar a cultura deles aqui de comer com a mão também, acho que isso é Tem bacana, né? algum prato específico assim que você sugeriria? Cara, eles comem muito arroz aqui com algum acompanhamento de proteína, né? Ou um frango, ou uma carne, né? Que eles chamam de nasi goreng, nasi ayam. Isso aí são comidas que eu gosto bastante, assim. Eles tomam bastante chá também, né? Os Sopa, né ou não? sopa, os noodles também. Muito fruto do mar aqui, tem bastante. Os atletas gostam bastante. Que mais que a gente tem aqui no país? Pô, praias lindas também, acho que o pessoal pode explorar esse lado. E é isso, cara, um país muito bacana, assim, uma população, um povo, assim, muito acolhedor, né? Então acho que tentar se inserir o máximo possível aí dentro da cultura do país é uma ótima maneira de conhecer de verdade, assim, sabe? A Malásia. Que maravilha, velho. Ó, antes da gente terminar, eu queria te perguntar assim, o que que você vê para o seu futuro, cara? Assim, o que que você tem pensado quando você olha para frente, né? Assim, o que que você espera, né? O que que você pensa, o que que você planeja de repente, né? Assim, quais são os próximos passos aí? Então, cara, com o passar dos anos, a gente vai refletindo, né? Vai tendo diferentes reflexões em relação à profissão, em que momento dá prioridade para cada coisa, certo momento da tua carreira vai ser prioridade estudar, certo momento vai ser prioridade o trabalho, certo momento vai ser prioridade a família. Então, hoje em dia eu estou tentando encontrar um equilíbrio entre me dedicar ao trabalho e me dedicar à família. Assim, eu tenho vontade de voltar para o Brasil, não sei se vai ser no próximo ano, talvez não, talvez seja adiado, mas eu tenho vontade de trabalhar no Brasil pela alta qualidade do futsal e por poder estar um pouco mais próximo da família também, assim. Isso é uma coisa que eu tô há 3 anos fora, assim, já, Emendando um e... lugar com o outro, né? Hã? Você está 3 anos fora emendando um lugar Sim, com o sim, eu, outro, eu consigo ir para o Brasil, mas são períodos curtos, de né, de férias e tal, férias né? curtinhas ali, e a temporada do esporte de alto rendimento, mentalmente, ela é muito, muito pesada, assim, desgasta muito, sabe? Então, são 3 anos, mas esses 3 anos aí que às vezes faz com que precise dar uma pausa. Então, estou tentando encontrar um equilíbrio, sabe? Mas eu tenho, bom, eu falo isso em todo lugar, que eu tenho o sonho de um dia poder chegar na seleção brasileira. É um caminho muito longo, né? Tem ótimos profissionais no Brasil, ótimos colegas de profissões com muita experiência, mas pouco a pouco a gente vai trabalhando para poder dar um passo mais próximo do sonho e quem sabe um dia poder representar o país seria uma honra, com Que certeza. máscara, já foi em duas seleções diferentes, né, cara? Só falta mudar a bandeira Pô, agora. já já chega, pô. Já já chega, Se cara. Deus quiser, se Deus Velho, o que que quiser. você faz? É, porque você vai falando, tá vendo? Aí vai parecendo mais Sim. pergunta. O que que você faz no seu tempo livre aqui? Pô, cara, eu estudo, faço cursos, porque eu também me mantenho atualizado, né? Tô sempre estudando aí. Agora mesmo estou fazendo um curso de preparação física, de treinamento de força e potência, com um colega de profissão, Harrison Musi, que é preparador Ah, eu físico de conheço futsal. ele, pô. Conhece o Harrison? Conheço. Ele é primo do É. amigão meu, cara. Bom, viu só? O Harrison agora Um tá na abraço aí, Itália. Harrison. Um abraço. Até me mandou uma mensagem ontem. É. É. Ah, show de bola. E também o Ele é foda também, né, cara? professor Neto Pereira também, que é do futebol.
Não lembro em que clube ele está agora. Recente ele teve passagem pelo Avaí, não sei se ele está ali ainda. Então, estou estudando, cara. Eu ajudo muito o treinador aqui também, né? Porque como nós somos os dois únicos estrangeiros da comissão técnica, quando eu não estou envolvido com a parte da preparação física, eu tento dar uma auxiliada na parte também como um assistente técnico, sabe? Entendi. Então, eu tento ajudar ele com alguma coisa de vídeo. ah, eu faço scouting dos jogos também, né? Um Seria um scouting um pouco do pouco. trabalho do análise de desempenho, então? Exato, exato. No exterior acontece muito isso, né? Do profissional multidisciplinar. Sim. Então tem que saber um pouco de cada coisa. Então a gente está sempre se mantendo ocupado aí. E Não- fora do trabalho, cara? é, Fora do fora do trabalho? trabalho. Pô, gosto de fazer academia, agora eu tô um pouco parado. Gosto de viajar. Geralmente aqui, como eu tô pertinho da Tailândia, eu tive uma pausa ali durante o Ramadão, fui pra Tailândia, curti uma praia ali, gosto Gostou? bastante. Pô, amei, cara, amei. Praia muito bonita ali, Pipi, Phuket. Muito legal, cara. Então Aí sempre é sobra foda. uma brechinha. Agora, por exemplo, antes de eu ir para a seleção, acabou a temporada do clube, eu já estava pensando, né? Pô, vou viajar, aproveitar um tempinho para viajar. Aí eu vim para a seleção para dar continuidade no trabalho. Não deu para viajar, mas Mas vai foi para viajar, né? uma Mas vai viagem. viajar. Vou para Tailândia, vou para o Uzbequistão, e aí depois sim eu volto para o Brasil. Maravilha, velho. Ó, quero te agradecer mais uma vez aí por ter topado o convite essa hora da noite, feito esse esforço de estar aqui comigo, assim, brigadão mesmo, de coração, assim. Quero te desejar o melhor sempre aí no na sua carreira, no seu futuro. Consequentemente, então, o melhor para os seus atletas também, né? Que passam pelas suas mãos, vamos dizer Sim, assim, né? E falar que foi um prazerão, cara, bater um papo com você, conhecer mais da sua vida aí, da sua luta, ver que tem sido recompensada de forma bonita, assim, e que você continua. Desejar que você continue aí. Você falou um negócio muito bonito, cara. Muita gente ajudou, né? E hoje você está disponível para ajudar muita gente e tudo mais. Isso é fundamental, porque tem que fluir, né, cara? É um fluxo mesmo, e aí a gente vai reverberando coisa boa. Então, parabéns aí por tudo, cara. Obrigadão mais uma vez. E fica à vontade aí para você deixar um recado aí para mim, para os amigos, para a família, para quem você quiser, para quem tá lá querendo vir para fora, o que você quiser, cara. sim. Não, obrigado pelo convite aí, foi uma honra poder participar. Espero que esse podcast chegue aí para as pessoas que possam despertar um interesse aí em seguir essa carreira, ou para quem queira viver fora do Brasil, né? Mandar um abraço aí para minha família, para os meus amigos, para os colegas de profissão e todo mundo aí que está assistindo o podcast, te parabenizar pela iniciativa do projeto. Não Obrigado. é qualquer um que sai do Brasil aí faz o corre. Pô, eu vi hoje aqui toda a estrutura, chegou hoje na cidade, preparou tudo rapidinho para a gente preparar o conteúdo do podcast. Então, parabenizar pelo projeto aí Obrigado. e desejar muito sucesso na caminhada aí no Mundão Podcast. Aí, ó, amém, amém, amém. Obrigado, viu, velho? Obrigado mesmo, cara. Uhum. Ó, vocês estão aí assistindo a gente até o final aqui, viu? Mais uma história de vida linda. É isso que eu quero trazer, né? Que esse programa nasceu para isso, para mostrar, né? Compartilhar a história de vida do brasileiro pelo mundo afora, né? Quero pedir mais uma vez aí para se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, tocar o sininho, aquela coisa toda, né? Que você já conhece, que ajuda muito, faz uma diferença muito grande pra gente que tem, né, que faz esse tipo de trabalho no YouTube e tudo. Pedir para seguir lá no Instagram também, @nomundão, né? Sair dando uns likes lá, compartilhando pra galera também. Lá no Instagram, eu gosto sempre de deixar isso claro, lá agora, além do conteúdo do podcast, né, os posts de divulgação do programa, vai ter o making off dos programas que eu tenho feito na estrada, né, uns time-lapse assim, com os flashes assim, do dia a dia na estrada e tudo. Vai ter muito post sobre o meu dia a dia na estrada, né, os encontros que eu tenho pelo caminho aí, né, dessa viagem com a moto e todo esse equipamento do podcast. Enfim, textos que eu gosto de escrever uns negocinhos, sabe? Sobre a experiência, né? Então, Sim. fotos, vídeos sobre tudo isso. Segue lá, @nomundão. Segue o Rafael também. Qual que é lá no seu, Rafael? Rafael Duquia no Instagram. Aí, ó. E compra o livro, compra o curso, né? Compra, deixa like, compartilha, é de Compartilha, graça. é isso aí, cara. Vamos que vamos. Obrigado, viu, gente? Tudo de melhor sempre. Vamos que Obrigado aí, vamos. pessoal. Velho, brigadão, tá? Tamo Tudo bom junto. sempre. Vamos que vamos. Aí, Pra ó. cima.